Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Nesse vídeo eu vou fazer um comparativo rápido e prático entre todos os mísseis do Tier 2. Eles podem ser divididos em 3 grupos distintos: os mísseis que têm lançamento subaquático, os mísseis que podem atingir alvos submersos e os mísseis de superfície. Começando pelos mísseis de lançamento subaquático, é de se esperar que eles não tenham um dano muito alto comparado com os mísseis de superfície, então você precisa optar entre dano e versatilidade. Das 3 opções disponíveis temos o Tomahawk, o JL-1 e o Tomahawk com ogiva nuclear, que é exclusivo para jogadores lendários e heróis. No quesito velocidade, o JL-1 é o mais lento entre todos os mísseis do Tier 2, fazendo em média 460 metros por segundo numa distância de 4 km. O Tomahawk é um pouco mais rápido, alcançando 508 metros por segundo na mesma distância. Já o item lendário é o mais rápido dos 3, alcançando 647 metros por segundo, levando pouco mais de 6 segundos para percorrer os 4 km. Para o teste de eficiência eu usei um JS Takanami, que possui 3 slots de mísseis na configuração 1/2, lançando primeiro o slot simples de isca e depois o slot duplo. O objetivo era afundar uma corveta Dersky, que possui apenas um slot duplo de defesas antiaéreas equipadas com OSA e se encontrava parada a 3 km de distância. Nenhum dos 3 mísseis conseguiu afundar a corveta e tiveram um resultado muito insatisfatório. Eu marquei o dano causado depois de 1 minuto de disparos contínuos. O JL-1, que faz em média 28.600 pontos por míssil que acertar o alvo, não conseguiu acertar nenhum míssil sequer, fazendo 0 de dano, se mostrando totalmente incapaz de vencer uma defesa dupla. O Tomahawk conseguiu míseros 16.000 pontos de dano, ou seja, apenas 3% do dano lançado atingiu o alvo. Isso é praticamente o dano de apenas um míssil. O Tomahawk nuclear ainda conseguiu fazer 52.000 pontos de dano, mas isso é apenas 11% do potencial lançado contra a corveta e equivale a apenas 2 acertos no alvo. É lógico que durante uma batalha você vai ter outros navios ajudando a distrair as defesas adversárias, mas convenhamos que em combate corpo a corpo nenhum dos 3 é boa opção. Mas como são mísseis de lançamento subaquático, eu escolheria usar o Tomahawk em qualquer uma das 2 versões, porque o JL-1 vai precisar de muito milagre para chegar no alvo. Nós temos apenas um míssil capaz de atingir submarinos, o Smart, que tem disparo duplo e lança 2 mini torpedos por vez. Ele levou em média o dobro do tempo dos outros mísseis para atingir o alvo, fazendo uma média de 250 metros por segundo para percorrer os 4 km. Eu fiz um teste de velocidade apenas para efeito de comparação, mas não deve ser levado muito em conta porque a parte submersa do trajeto é muito lenta comparada com a parte aérea. No teste de eficiência, o Smart conseguiu destruir o alvo em 1 minuto e 35 segundos, com 34% de aproveitamento dos disparos. Atualmente, ele é a única opção anti-submarino disponível, e eu acredito que seja um dos mísseis mais eficientes do Tier 2 devido a essa capacidade. O ponto fraco é a velocidade do míssil quando fica submerso, facilitando que o adversário se abrigue antes de ser atingido. Porém, em mar aberto ele vai complicar muito a vida dos inimigos. Por fim, os mísseis de superfície. Começando pelo teste de velocidade, o PJ-10 Brahmos é o mais lento deles, atingindo 539 metros por segundo. Na sequência temos o CJ-20, que alcança velocidade de 551 metros por segundo em distância aproximada de 4 km. Seguido pelo P-500 Basalt, que faz em média 585 metros por segundo no mapa. O P-800 Onyx, o Otomate e o Mosquite ficaram praticamente empatados, com 599 metros por segundo, 602 metros por segundo e 608 metros por segundo respectivamente. É praticamente a mesma velocidade para os 3 mísseis. O P-800 Cluster, que é um item de herói, faz em média 621 metros por segundo.
praticamente a mesma velocidade do SSM-700K Seastar, que atinge 624 metros por segundo nos 4 km percorridos. O AGM-109 Pinguim conseguiu uma velocidade média de 644 metros por segundo, atrás apenas do Type 90, que consegue velocidade média de quase 700 metros por segundo em apenas 4 km percorridos. O teste de eficiência é o mesmo dos mísseis anteriores, e nesse caso tivemos 5 mísseis que não conseguiram destruir o alvo. Por incrível que pareça, o P-800 Cluster, que é o item lendário, teve o pior resultado. Em 1 minuto de disparos, ele conseguiu apenas 54.600 pontos de dano, o que equivale a uma eficiência de apenas 13% do potencial lançado contra o alvo. Dos 21 mísseis lançados, apenas 3 atingiram o alvo. O Automat foi o segundo pior, com apenas 15% de eficiência e apenas 60.000 pontos de dano. Apenas 4 dos 27 mísseis lançados atingiu o alvo. O P-800 Onyx, na sua versão original, também se saiu mal e fez apenas 64.350 pontos de dano, uma eficiência de apenas 14%. Dos mísseis lançados, apenas 3 atingiram o alvo. O Mosquito foi o vice-líder entre os piores, com apenas 14% de eficiência e apenas 68.245 pontos de dano. Dos 36 mísseis lançados em 1 minuto, apenas 5 deles atingiram o alvo. Dos 5 que não conseguiram destruir o alvo, o PJ-10 Brahmos foi o que teve o melhor aproveitamento. Ainda assim, apenas 17% de eficiência em 72.150 pontos de dano causado. Dos 18 mísseis lançados, apenas 3 acertaram o alvo. Agora vamos ao seleto grupo dos mísseis que conseguiram destruir a corveta, que estava equipada apenas com um slot duplo de OSA. Em quinto lugar temos o Type 90, que faz 14.300 pontos de dano para cada míssil que acertar o alvo, tem alcance de 12 km e recarga de 5,25 segundos. Dos 51 mísseis disparados, 14 acertaram o alvo, uma taxa de 27% de eficiência contra as defesas adversárias. Ele precisou de 1 minuto e 36 segundos para afundar o alvo, que se encontrava parado a 3 km de distância. O quarto colocado foi o P-500 Basalt, que faz disparos duplos com danos de 10.400 pontos para cada míssil que acertar o alvo, com recarga de 8 segundos e alcance de 9,53 km. 19 dos 60 mísseis lançados acertaram o alvo, uma taxa de 31% de penetração nas defesas duplas OSA. Ele conseguiu afundar o alvo em 1 minuto e 21 segundos, 15 segundos mais rápido que o Type 90. Em terceiro lugar temos o Pinguim, que faz disparos triplos com danos de 4.030 pontos para cada míssil que acertar o alvo. Com a recarga mais rápida do Tier 2, ele recarrega em apenas 4,2 segundos e tem alcance de 8,67 km. Um verdadeiro spam de mísseis no T2. Dos 108 mísseis disparados, 48 atingiram o alvo, numa taxa de 45% de eficiência contra as defesas da corveta adversária. O Pinguim precisou de apenas 57 segundos para destruir o alvo. Em segundo lugar temos o C-20, que lança 2 mísseis por vez com danos de 8.060 pontos para cada míssil que acertar o alvo. Ele tem recarga de 5,6 segundos e alcance de 10,4 km de distância. Com uma taxa de 45% de eficiência contra as defesas adversárias, 24 dos 54 mísseis que foram disparados conseguiram atingir o alvo. Foram necessários 56 segundos para destruir a corveta Dersky, que estava a 3 km de distância, apenas 1 minuto a mais que o Pinguim. E o mais eficiente de todos, o SSM-700K Seastar, que tem disparos duplos com 9.100 pontos para cada míssil que acertar o alvo, com recarga de 6,3 segundos e alcance máximo de 7,8 km. 21 dos 42 mísseis lançados atingiram o alvo,
ou seja, 51% dos mísseis lançados conseguiram penetrar as defesas adversárias. Foram necessários apenas 49 segundos para o C-Star afundar a corveta inimiga. Se esse teste está sendo útil para você, então aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdo como esse. E não esquece de deixar o seu comentário dizendo qual seu míssil preferido no T2. Na minha opinião, após o resultado dos testes e na prática que eu tenho percebido em batalha, se você precisa de um míssil subaquático, eu acredito que o Tomahawk vai ser a melhor opção. O Smart não tem concorrência contra submarinos, mas mesmo assim ele vai te atender bem também contra alvos de superfície, se mostrando uma ótima opção versátil contra navios e submarinos, principalmente se os navios não forem muito rápidos. Contra alvos de superfície nós temos 3 ótimas opções: Pinguim, o CJ-20 e o C-Star. Dentre os 3, você pode optar pelo Pinguim para fazer spam, pelo CJ-20 quando precisar se manter distante do adversário e o C-Star quando a distância não for muito grande. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.